Bom dia! Hoje vamos falar sobre a sombra nossa de cada dia, parte 2, com meu amigo Robson Cunha. Estou só aguardando ele entrar aqui para a gente dividir essa telinha. Ontem nós falamos sobre sombra, persona, ego. Falamos sobre várias questões do ponto de vista junguiano. Se você quiser assistir a de ontem, você entra no IGTV porque está gravado, tá? Bom dia, pessoal que vai chegando. Estou só aguardando meu amigo Robson Cunha entrar aí ao vivo. Enquanto isso, estou tocando meu ukulele desafinado para aprender. Quem está acompanhando sabe, né, meu amigo Leonardo, Maria Celeste. Vou chamar o Robson aqui. Quem está acompanhando sabe, né, Robson, que eu estou me exibindo. Bom dia, Bom dia, meu irmão. bom dia, Como bom dia, vai, bom dia. Momento como de vai você? alegria. Tudo bom, Bruninho? Tudo bem. Tá na outra tomada, amor, perto da porta lá. Viu? Ei, papai, vem aparecer aqui. Vem aparecer. Venha, papai, aparecer, venha. Venha. Vem aparecer aqui pro pessoal te ver. Aí. Fase Ei. boa, Aqui, ó. Aí, Robson, aí, ó. Tá enorme, fase né? boa. Mamãe? É papai ou é mamãe? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? É Robson? Boca toda suja de vitamina. Tá vendo? Tchau. Dá tchau. Tchau, tchau, Pedrinho. Tchau. Pronto, a sexta-feira hoje vai começar bem nossa live, viu? Com toda certeza. Tá tirando ele aqui da sala, senão ele vai querer ficar derrubando tudo. Meus livros aqui estão todos no chão aqui. Pegou meu livro da nossa sacolinha, na malinha, botei de palha, jogou tudo no chão. É isso. O, Tchau. o, o espaço é dele, tá descobrindo o mundo. É dele, o mundo é dele. Isso. Bem-vindo ao mundo, Pedrinho. Então, bom dia oficialmente, pessoal. Leonardo disse que é o príncipe da família. Sei lá, será? Depois de Não você, né, sei. Leonardo? Leonardo também é o príncipe da família. Então, bom dia, meu amigo. É um prazer. O tema de ontem foi muito incrível, por isso que a gente está continuando hoje. Porque tem a ver, né, com o nosso autoconhecimento, tem a ver com autoquestionamento, tem a ver com desafios que a gente traz para a gente mesmo, tem a ver com surpresas, a gente fica surpreendido com algumas coisas. E se a gente está aqui nesse caminho de desenvolvimento pessoal, nesse caminho evolutivo, é importante que a gente saiba olhar para a dor sem sofrer, né, meu amigo Robson Cunha? Com toda certeza. E a gente começa trazendo o que veio ontem, né? Que a vida é terapêutica, né? Então, assim, é o viver simplesmente que transforma. E para essa transformação, eu disse, e uma professora até ironizou, mas eu sei que foi assim para enfatizar, porque ela achou interessante, que nos basta apenas viver. E vamos pegar um gancho aí no que, porque tudo é aprendizado, né? Com essa situação que aconteceu. Quantos de nós que estamos expostos assim ao público e quando o filho chega, né, ou quando uma situação nos surpreende, nós afastamos, nós enrijecemos, né? Ficamos sérios, receosos, apreensivos, não sabemos o que vai fazer, bate uma sensação de que não temos controle, né? Então, assim, foi uma situação inusitada, não planejada, e a gente responde reativamente, a gente responde castradoramente. Mas o Bruno acolhe a situação, né? E dá uma naturalidade, uma leveza àquela situação. Então, tudo isso é aprendizado para ele, é aprendizado para o Pedrinho e é aprendizado para a gente também. Mas a gente pode olhar isso como um momento de abertura não planejado que passou.
ou a gente pode analisar e ver a beleza das coisas que se nos acontecem. Eu pego essa cena, né, maravilhosa, acolhedora, que ensina muito, né, para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, para emblematizar tudo o que nos acontece na vida. Todos os momentos são ricos de oportunidades, né? E o Bruninho propôs, né, Bruno, a projeção, não é isso? Eu propus a projeção, não entendi o que você está falando. Como autoconhecimento. Achei Sim, interessante aquilo que você perfeito. trouxe, né? Que a projeção Uma, realmente é uma uma das oportunidade. formas, desculpa, uma das formas mais rápidas de você sozinho em casa começar a se questionar sobre quem é você, sobre como você está programado a pensar, sobre quais são as suas crenças, sobre o que é que a sua personalidade traz ou o que você não está enxergando, qual é aquela polaridade oposta que a gente estava analisando ontem, né? Já que a gente é completo, para cima e para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás e para dentro e para fora, né? Já que a gente é completo, tem a polaridade, não é só para fora, é para dentro, é só para um lado, é para o outro, não é só para cima, é para baixo. Então, essas partes que nós não aceitamos a partir de olhar para dentro, nós vamos ver fora. E essas são as projeções, né? De uma maneira simplificada, né? Para ficar fácil de todo mundo usar na prática, né? Projeção nada mais é do que a gente vê fora o que tem dentro e a gente não consegue ver, né? Não é pegar um retroprojetor e colocar uma imagem idealizada. Não é algo que está já dentro de você. Né? Porque você não consegue reconhecer algo se você não já conhece em você. Essa é uma das questões mais incríveis. Assim. Você não consegue reconhecer algo no mundo ou no outro se você não conhece dentro de você. Se você não tem a capacidade de pelo menos sentir isso na sua imaginação, nas suas possibilidades, nas suas capacidades de ser aquilo, não é? Então, as projeções como forma de autoconhecimento é como forma de olhar para sua sombra. E você não precisa também sair de vez fazendo lista de tudo quanto é problema que você vê no mundo para você olhar a sua sombra, lembrando que eu falei ontem. Se você acha que sua sombra é uma treva, você pode estar meio com um olhar meio distorcido, porque a sombra não necessariamente é algo ruim. Tem muita coisa na sombra que você considera ruim, mas que não é ruim. Entende o que eu estou falando? Como eu falei ontem, eu brinquei, toquei uma flauta no final para mostrar que eu admiro os flautistas, admiro os saxofonistas, admiro esses músicos que dedicam 25, 30 mil horas da vida dele para aprender, a começar a aprender a tocar um instrumento com qualidade, sabe? E se eu admiro tanto isso, é porque eu tenho esse potencial em mim. Então, tá na minha sombra também ser um bom artista. Tá? E eu cada vez mais me coloco na prática. Em frente a isso, eu enfrento isso, sinto em mim tudo o que meu corpo traz. Quando eu pego, por exemplo, quando eu peguei esse ukulele aqui, eu posso sentir o quê? Vergonha. Opa, posso começar a sentir vergonha. Pronto, aí eu começo a me analisar o que é que eu estou sentindo. Entende? Então, eu me coloco de frente do que me incomoda, não me incomodo de me expor, porque eu sei que eu estou tocando errado. Eu sei que está desafinado, Lelê. Está desafinado, Lelê. Está desafinado. Mas eu não estou nem aí, por quê? Por que eu não estou nem aí? Eu descobri uma coisa, viu, Robson? A gente não fica vendo nos outros projeções nossas? Então, para que eu vou ter vergonha se a pessoa, na verdade, não está me vendo? Ela está vendo as projeções dela. Se ela se incomodar com o desafinado, é porque ela está precisando olhar para isso. Ela está precisando trabalhar isso. Se ela admirar isso, é porque ela também precisa olhar a parte dela, que é de ser artista, de ser show. Essa parte dela que ela não está permitindo se brilhar na vida.
Então, independentemente do que eu faça na vida, todo mundo vai me olhar com um olho diferente. Então, por que eu vou me preocupar com a forma com que os outros estão me olhando, se eu sei que cada um tem um filtro diferente? O que você achou dessa união de ideias, Robson? É, é, é um ponto muito interessante, porquanto vamos deixar assim bem claro o que é projeção e de que forma a projeção pode nos ajudar na autotransformação, passando pelo desenvolvimento da autoconsciência e expansão da própria consciência, né? Então, o que é projeção? É aquilo que a gente não é do conceito, não, viu? Eu vou fazer só um comentário. Projeção é aquilo que a gente não vê, não admite, né? É, Que é nosso. É aquilo que a gente atribui ao outro. Olha só como o ego é terrível às vezes, né? Ele não admite, ele é extremamente perfeccionista. A gente luta para não ser, a gente luta muito para sermos flexíveis, para encararmos com naturalidade, como o Bruninho e o Pedro nos ensinaram agora de manhã, mas o ego enrijece. E, e, e o ego nos defende, sem saber o mal que ele está fazendo, porque ele diz assim: não, não é você, você é perfeito, que nada, isso é do outro, né? Então vamos pegar um exemplo muito grande aqui. A gente tem um parceiro que se desenvolve, que foca, que se trabalha, que faz, que estuda, e o outro não. Aí vem as reclamações, né? Vem a inquietação. O outro está se desenvolvendo e aquilo me incomoda. De alguma forma me incomoda. Eu começo a reclamar que está ausente, que está falta, que tá, e a gente deixa de olhar para nós. E a pergunta é assim, ó, se a gente quiser saber o que é projeção, e se a gente está com algumas delas, quando a gente se sentir incomodado com qualquer coisa que venha de fora, que venha do outro, a gente pergunta o que é meu, o que é do outro. Simples. O que é meu nisso aí? Né? Por que o desenvolvimento do outro me incomoda? Por que a qualidade de vida do outro me incomoda? Por que as opções que o outro faz me incomodam? Né? Por que o jeito de ser do outro me incomoda? Então, nós projetamos a, a, a nossa falta no outro. E quando aquilo me incomoda, pode observar que tem alguma questão não resolvida, tem um ferimento, tem uma ferida emocional, tem algo que eu não resolvi em mim e tem muito das minhas faltas. Muitas vezes um parceiro vê, e vamos frisar aqui, não depende nada do sexo biológico, mas assim, um parceiro vê no feminino a mãe e entende que deve ser cuidado. E quando esse parceiro não cuida, né? É descuido, é desatenção, é desamor, né? Não ama. E isso me inquieta. E eu convoco essa pessoa para cuidar de mim. O que está acontecendo aí? Eu estou me dispensando do autocuidado. Porque, vamos lá, um pouco mais acima, e já falamos disso, autonomia. Uma vez passamos pela fase da anomia, que é a fase que Pedrinho já passou. A anomia é a fase dos 6 meses, em que o bebê é único com a mãe, né? Tem toda a atenção da mãe. A mãe até antecipa as necessidades desse bebê. E depois de bebê, depois dos 6 meses, bebê até 6 meses, né? Depois vem a criança, e aí ela percebe que ela precisa chorar, ela precisa engatinhar até o brinquedo por ela mesma. Então ela sai da anomia, a ausência completa de vontade, de opção, né? Ela depende 100% na totalidade do outro, que é a mãe, no primeiro momento, e passa para a heteronomia. A mãe assiste, ele precisa da mãe, mas começa a perceber que ele pode fazer muita coisa sozinho, que ele precisa fazer muita coisa sozinho. Principalmente se a mãe se dispuser a isso, né? A deixar o filho se desenvolver. Então, heteronomia, né? Mistura
a autonomia com a dependência, vamos dizer assim. E a gente cresce e para chegar na fase de autonomia. Então, quando a gente projeta no outro, a gente está fugindo de um processo que precisa ser nosso. E a gente atribui a culpa e a responsabilidade ao outro, né? Então, é o outro que tem que cuidar de mim, é o outro que tem que cuidar das minhas roupas, é o outro que tem que perceber a comida que eu como, é o outro que, é o outro que, é o outro que, né? E esse é o outro que é exatamente a projeção. E a gente cobra isso do outro, não assim, né, tão perceptível, mas de uma forma bem sutil, bem subliminar. Então é preciso muita coragem, muita seriedade para desenvolver-se e ser verdadeiramente autônomo e sair da hipocrisia e vir para a autoconsciência, para o autocuidado, para o auto amor, passando pelo auto perdão e outros tantos autos. É isso, Bruninho? Perfeito. A palavra belamente cabe muito bem essa explicação sua. E antes da gente olhar as perguntas das pessoas aí, que já estão fazendo, estão enchendo de pergunta aí já, eu quero falar sobre isso que você acabou de falar, né? Que para eu me analisar de acordo com o incômodo que eu sinta, eu não posso estar na hora do incômodo, digamos assim. Eu preciso mudar a minha posição. Eu preciso mudar a posição que percebe, a posição perceptiva, né? Lembram, gente, que eu falei aqui em algumas lives dessa aí, que o mundo, ele é 3D pra gente. A gente percebe ele em 3 dimensões, né? A largura, a altura, é o espaço, distância, né? De longe tá menorzinho, de perto tá maior, lado direito, lado esquerdo. Tá entendendo isso aí? Essa é a forma que nosso cérebro vê o mundo. E a gente consegue perceber pistas. Se você está sentindo o incômodo, você está no incômodo. Então, o seu cérebro, ele te coloca dentro do incômodo, para você sentir o incômodo. Então, para você mudar sua posição perceptiva, você precisa se colocar fora do incômodo para ver o incômodo. Porque no momento que você senta para se analisar racionalmente, a emoção não pode estar tomando conta. Né? Você tem que estar consciente da emoção, porém não dominado pela emoção. Então, para você ter uma análise de si mesmo, você precisa aprender a se deslocar um pouco da emoção. E existem várias formas de fazer isso. E outra forma que eu vou dar é escrever. Não sei se o Robson usa essa técnica, que você pode pegar no papel e escrever o que está sentindo. Porque a partir desse momento você desloca um pouco o seu olhar, você olha com outros olhos, você olha como um escritor, olha como um leitor, olha como uma história que está aqui no papel, não está aqui no coração. E aí você consegue analisar isso e depois mastigar isso e trazer isso de volta para você. Tá? Eu vou dar um exemplo meu aqui, viu, Robson? Vou abrir meu diáriozinho aqui. Vou ler aqui rapidinho. Tenho notado a minha impaciência. Opa aí, ó. Igualzinho o caderno. Todo mundo vai comprar o caderno igual agora. Eu escrevi assim: tenho notado minha impaciência. A dificuldade em ficar aguardando o ritmo do que eu não entendo. Ou do que me incomoda. Algumas coisas que me acontecem, são chatas aos meus ouvidos. São chatas aos meus ouvidos. É como se meus ouvidos inflamassem e essa inflamação dos ouvidos passasse para os meus pensamentos. Essa é uma autoanálise, gerando uma inquietação que algumas vezes sai como grosseria. Essa inquietação muitas vezes sai como resposta grosseira a alguém que vem falar comigo. Mas será que isso é meu? Ou será que eu estou despertando em mim uma emoção que estava presa, oculta ou sombria? Será que eu estou despertando em mim algo meu? Eu estou refletindo isso que é do outro? Ou estou permitindo enxergar isso em mim mesmo agora? Então, independentemente do que tenha acontecido, desse fato, esse cantigo,
se foi novo, não importa o fato, importa que foi uma forma de eu pegar, escrever, me autoconhecer, me colocar vulnerável, porque eu estou falando sobre mim mesmo, entende? E todo mundo tem emoção, e é isso que você precisa aceitar que você tem. E escrever e depois analisar, fica muito mais fácil depois. Você lê e você parece que já é outra pessoa quando você lê. Não é isso, meu amigo Robson? O que você achou dessa diquinha? É, é exatamente isso. E vamos explicar um pouquinho por que escrever, por que falar, né? Então, assim, quando a gente fala, volta para o cérebro. Então, é novo para o cérebro. Quando a gente fala, o cérebro está ouvindo. Robson, mas e aqueles que têm deficiência auditiva, né? É uma história à parte. E tem uma particularidade, e a propriedade funciona do, não do mesmo jeito, mas tem aproveitamento. E para os deficientes visuais também, porque a natureza ela é fantástica, o Criador é perfeito, e temos as funções compensatórias. Essas funções compensatórias vêm de uma propriedade humana que é da neuroplasticidade. Então, não adianta. Quando nos falta a visão convencional, sentidos outros, compensatoriamente, vão enxergar mais do que a gente. Não, os deficientes auditivos, sentidos outros, compensatoriamente, se desenvolvem e vão escutar mais do que a gente. Olha só como o Criador, né? É perfeito. Então, assim, isso que Bruno traz, quando a gente fala, a gente está botando para fora. Primeiro ponto, primeiro benefício, né? O segundo benefício, está voltando, a gente está ouvindo. E quando a gente ouve, o cérebro recebe como uma coisa nova e reanalisa. E é por isso que muitas vezes a gente fala e a gente começa a ver coisas que a gente não via. E é falando que muitas vezes a gente ressignifica, ou seja, dá um outro significado àquilo que me aconteceu, àquilo que estava em mim. Aí, Robson, você está dizendo para eu falar sozinho? Tô. Não é loucura, não. É saúde mental, né? Agora, se o que você vai falar para você mesmo não interessa os outros, feche a porta do quarto e fala. Tranquilo. Vai para o banheiro, liga o chuveiro, né? E fala. Entende? Bota uma música de fundo e fala. Mas assim, falar é bem legal. Quando o Bruninho fala de escrever, tem um outro processo. Nós temos nervos aferentes e deferentes. Então, quando a gente escreve, a gente produz um movimento sinestésico e pelas vias aferentes, aquele movimento está indo para o cérebro. E o cérebro está interpretando tudo aquilo. E repensando, e reelaborando. E muitas vezes dando um outro significado para aquelas questões que a gente escreve. Quando a gente escreve alguma pergunta, alguma coisa que me incomoda, quando a gente fala, o cérebro é uma máquina de produzir resposta. Então, se a gente levar alguma pergunta para o cérebro, não vai deixar de ter resposta. O cérebro vai construir uma resposta, né? Então, assim, esse diálogo, essa conversa com si mesmo, ela é determinante, ela é fundamental. É por isso que a gente provoca e diz, ó, quer ver o que é projeção? Faz a perguntinha, o que é meu, o que é do outro? Nisso que eu estou sentindo com o que o outro fez, o que é meu, o que é do outro. Entende? O outro me disse uma coisa que me magoou muito. Bom, o outro disse uma coisa que lhe magoou, ou você não está com uma estrutura psicológica suficientemente capaz para ouvir aquela verdade, né? Porque tocou em alguma coisa que está aí dentro que você ainda não está preparado para enfrentar, para tomar conhecimento, para trazer da sombra para a luz, né? E aí é que Bruno também traz um outro termo muito interessante, que é o incômodo, né? Olha só, enquanto a gente está projetando e não está vendo a projeção, enquanto a gente está deixando a nossa autonomia de lado, o desenvolvimento dessa autonomia e atribuindo ao outro as responsabilidades que são nossas, né? No autodesenvolvimento do autocuidado, a gente não está se incomodando, não. Agora, a terapia começa não quando a gente entra no set terapêutico. A terapia começa quando a gente se sente incomodado com aquelas questões. Epa, peraí. Por que eu estou querendo que o outro
cuide de mim? Por que eu estou querendo que o outro me ajude a eu me desenvolver? Por que eu estou querendo né? Então, assim, aí quando vem esse incômodo, é sinal de metanoia, né? Que é um outro termo. Metade da vida, não necessariamente na divisão, né? Matemática da idade cronológica, mas assim, é o momento da transformação, é o momento de amadurecimento, e tem pontos de cortes, tem marcos muito legais sobre isso. É isso, Bruno? Eu não sei se eu ajudei, eu não sei se eu compliquei, eu não sei se eu facilitei. Minha metanoia foi entre os 28 e os 30 anos, que foi quando eu redirecionei meu barco, né? Quando eu percebi que o vento estava levando minha vela do barco, já estava me levando, estava sendo levado na vida. E de repente eu percebi, opa, tenho um controle aqui, né? Opa, eu tenho um controle aqui. Dói, pode doer no início, pode ser cansativo, mas o controle é meu agora, entendeu? Não, não é nada que vai me soprar mais. Se o vento vier contra mim, não tem problema. Os barcos navegam com o vento contra. Ele vai no zigue-zague, mas ele vai. Ele dá um jeito, entende? Então, se tem dificuldade na sua vida e você já está começando a sentir que você tem o controle, né? O manche, o leme e o manche da sua vida, você consegue ajustar as velas de acordo com a sua direção e não de acordo com o vento, tá? Não é isso, Robson Cunha? É isso mesmo, né? Quando a gente vai percebendo que eu estou depositando no outro algumas responsabilidades que são minhas, e que trazendo de volta essas responsabilidades que eu deixava outrora com o outro, trazendo de volta para mim, a vida fica mais difícil, porque agora, né, eu estou amadurecendo e estou percebendo que sou eu por mim mesmo, a vida fica mais difícil. Parabéns, você mudou de fase, né? Os jogos não são assim? Então, a fase posterior não é mais difícil do que o nível anterior? Então, parabéns mesmo. Você acaba de mudar de fase. Você acaba de mudar de nível no jogo da vida, né? Estava sentindo falta de Ivana. Ivana apareceu. Bom dia, Ivana. Carinho imenso, Certamente não preciso meu nem pai tá dizer. junto aí. Quando minha mãe entra, meu pai entra junto aí. É? Ah, Otton, um grande abraço. Saudade das nossas conversas. Vamos ver se essa quarentena nos permite outros cafés, né? Tem uma pergunta aqui, uma colocação muito legal de Antônio. Eu sinto a necessidade de atenção do outro. Olha que frase incrível. Eu sinto necessidade. Tomou para si. Olha a terapia aí, já começando, né? Tá olhando para si e diga: eu sinto a necessidade de atenção do outro. Outras perguntinhas virão a partir dessa. Por que que sinto essa necessidade de atenção do outro? O que que falta em mim? Né? Falta autoconfiança, falta autoestima, né? Falta autocuidado, falta autocarinho, né? O que é que o outro complementa na minha falta? Diga, Daniel. Para complementar ainda mais, né, essas suas perguntas, Robson, de essas pós-perguntas, né, quando cai essa ficha, caiu a ficha, eu tenho necessidade de ser cuidada, por exemplo. Tenho necessidade de atenção, ou tenho necessidade de alguma coisa que o outro faça para mim, talvez. Quando vem essas perguntas do Robson, por que que né? O que que me gera isso? Todas essas perguntas são investigativas e são necessárias para você fazer. E tem mais alguma coisa que é além dessa comunicação que é verbal, que eu acho que é muito poderoso, Robson, que é quando eu sinto isso, quando eu sinto essa sensação, quando eu penso sobre que alguém precisa cuidar de mim, eu tenho uma sensação. Essa sensação está onde no meu corpo? Né? Quando você traz essa percepção para o corpo, é um degrau, é um atalho enorme que você pega na resolução disso. Porque o seu corpo sabe se regular. E quando você dá segurança para ele e traz a percepção para ele, primeiro que você sai um pouco do mental, do presente, do passado e do futuro e volta para o presente, né? Porque o corpo está no momento presente. E aí você sente o seu corpo. Aí, enquanto você faz essas perguntas que o Robson falou, por que que eu sinto isso? Aí você pergunta, você se localiza onde está sentindo isso. Eu estou sentindo isso aqui. Por que que eu sinto isso? Aí você pode continuar essas perguntas e sempre sentindo no corpo. Sem julgar o que sente no corpo, apenas sentindo. Tem gente que não vai conseguir sentir de primeira, tem gente que já sente rapidamente, tem
que sente um aperto no peito, na garganta, braço tremendo, dor na barriga, dor no dedão do pé, a cabeça com pressão mais leve. Você vai sentir sensações no seu corpo e é importante você voltar a atenção a isso enquanto você se questiona, se indaga por que isso te incomoda, por que você necessita disso. Viu, Rafa? Só um complemento, um temperinho para dar uma acelerada na Perfeito, catalisação perfeito. do processo. O corpo não é só morada do espírito, né? O corpo é uma ferramenta pela qual as nossas emoções se expressam, né? E a gente precisa trazer para o corpo. Nós somos seres integrais, corpo, mente e alma. Se cuidar só da alma, paliativo, não resolve. Se cuidar só da mente, paliativo. Se não olhar para o corpo, paliativo, né? Nós somos seres integrais, né? Não tem cortes cirúrgicos, né? Então, assim, o corpo, a mente e o espírito estão atuando e se expressando através do corpo. Isso precisa ser lido, precisa ser sentido, né? Ainda com a questão de Antônia, ela finaliza perguntando, está certo ou está errado? Enquanto tiver ar nos meus pulmões, eu vou fazer uma apologia a desconstruirmos essa lógica do certo e do errado, que ela produz dor e sofrimento, porquanto decorre de julgamento. Toda vez que o certo e o errado nos vier, pode ter certeza que tem julgamento ali. E a gente fala em auto-perdão, auto-amor, autoconhecimento, autoconsciência, autoestima, autopercepção, né? E um monte de outro autocuidado e um monte de outros autos, mas a gente não fala nunca de auto-julgamento. Então, assim, não tem certo nem errado na vida. Não tem certo nem errado. Tudo precisa ser experienciado, né? E para acontecer exatamente, Antônio, o que acontece com você, né? Perceber que está sentindo uma necessidade. Quando a gente fala de necessidade de afeto, vamos considerar também o que é da natureza humana, né? Não é necessariamente só carência emocional, não é necessariamente só baixa autoestima, não é necessariamente só uma dependência do outro, mas tem uma pulsão natural de ser aceito pelo outro, de ser reconhecido pelo outro, de ser legitimado pelo outro, de ser acolhido pelo outro. Nós precisamos do outro. Nós somos autônomos, mas somos dependentes. Robson, você acaba de falar termos conflituosos. Não tem nada de paradoxal nisso. Autonomia não significa independência. Nós precisamos do outro, como a Antônia traz aqui. Ela só percebe que tem alguma coisa gritando nela porque o outro existe. Ela se relaciona com o outro e percebe que a atenção do outro está fazendo falta a ela. Nós só percebemos as faltas em nós e os excessos em nós através do relacionamento com do outro. É por isso que nós não somos produtos do meio, como aprendemos na escola, mas nós somos seres sociáveis. Precisamos da socialização. É uma necessidade humana natural. Essa quarentena está adoecendo muita gente e está evidenciando e se juntando com outras neuroses que já tínhamos e potencializando a ansiedade que também já tínhamos, justamente pela falta de socialização, né? Muitos adotam o termo de isolamento, eu detesto esse termo. Pode vir até da ciência, mas não é isolamento. Vamos tratar como distanciamento. Nós estamos juntos aqui numa outra ordem. Nós estamos nos socializando aqui. Existe uma interação, uma intersubjetividade aqui, compensatória dos meios ideais, que seria o toque, o contato, né? Mas assim, então, Antônia, vê o que é natural aí, né? Só um pouquinho aqui, o Dimas também. Bom dia, Dimas, sempre presente conosco. Se o outro sou eu, então preciso começar a ver coisas boas nos outros para ajudar a mim mesmo. É uma relação muito natural, né? É uma relação muito natural. A gente não precisa estar querendo enxergar o bom ou o mal no outro, que também tem julgamento. Basta interagir e olhar mais para nós.
nós precisamos deslocar o olhar do outro para nós, né? Se alguém me irrita, não é a irritação não está no outro, está numa hipersensibilidade em mim, e é para isso que eu tenho que olhar. Não é para o jeito do outro ser, não é para o que o outro faz, né? E faça o que fizer o outro, nós precisamos ser sempre gratos a ele, porque é o jeito de ser do outro que está fazendo com que eu me conheça, com que eu me trabalhe, né? Com que eu me reveja, né? A Luciana, ela diz assim, e quando a pessoa tem verdadeira atitudes ruins de caráter e de conduta? Mais uma vez, aqui tem julgamento. Eu não sei se é auto-julgamento ou se é julgamento do outro, não me ficou claro, né? Então, assim, ó, atitudes ruins, toda adjetivação decorre de um pré-julgamento, né? Quando a gente adjetiva, nós julgamos antes. Então, não é isso a proposta, não é julgar, é compreender que o outro está no seu grau evolutivo, que o melhor que ele consegue fazer é aquilo, e que aquilo é maldade, aquilo causa danos, aquilo causa perdas, muitas vezes perdas irreparáveis, mas é o grau em que o outro se encontra. Aí a gente vem para a inteligência emocional, que é o entre escolhas, e eu faço escolhas, né? Eu convivo, eu permaneço, eu aprendo. Quando a autoajuda diz assim, se afaste de pessoas tóxicas, olha só, né? Uma apologia ao egoísmo e a contraria qualquer princípio da natureza humana, porque assim, eu me afasto das pessoas tóxicas, deixo de ver em mim aquilo que me incomoda. E outra coisa, se nós somos seres atualizáveis, eu me recuso a levar a minha bondade para o outro e ajudar o outro a deixar de ser tóxico. Então, nós estamos matando aí duas possibilidades. A possibilidade de eu me conhecer e a possibilidade de eu trocar com o outro aquilo que é bom em mim. Percebe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, para a gente olhar para nós, para o Dimas e para a Luciana, eu digo isso, né? Não olhar para o outro, nem procurar o que está bom, nem procurar o que está mal, mas assim, olhar para nós, como isso me incomoda, porque isso me afeta, o que que falta em mim, é esse diálogo com a gente mesmo, que não é loucura, é saúde mental, né? Que a gente pode fazer no quarto fechado, pode fazer com o chuveiro aberto, pode fazer com a música de fundo, que é extremamente necessário para o desenvolvimento da consciência e do autoconhecimento. É isso, Bruninho. Pessoal, palmas para meu amigo Robson. Que cara eloquente. Robson, quando você me fala sobre se afastar de pessoas tóxicas e se aproximar de pessoas tóxicas, não necessariamente se aproximar fisicamente, mas se aproximar da ideia da pessoa e, de certa maneira, deixar o seu corpo e a sua mente, seu cérebro, seu entendimento sobre aquilo acontecer. Digerir isso, né? Uma sobremesa meio amarga nem sempre é ruim, né? Então, aí eu gosto de dizer que a vida é feita de experiências e muitas delas são meio amargas. E nem sempre é ruim. Esse café mesmo aqui eu tô acostumado a tá tomando também. O meu eu tomo sem açúcar. Afinal, de doce basta a vida, né, Bruninho? De doce basta a vida. Por mais que a gente fale essa frase e repita ela num tom de brincadeira, o nosso cérebro acaba levando isso a sério. Então, brinque seriamente. Saiba que as suas brincadeiras são formas de reprogramar a sua mente. Depois que eu descobri isso, eu parei de fazer muitas brincadeiras, porque eu estava reprogramando errado a minha vida. Esse é o parênteses que eu estou fazendo aqui. A gente pode fazer uma live só sobre isso, né? Vamos pensar nisso aí. Anota aí, Robson. Então, vou aproveitar que eu abri parênteses e vou mostrar esse livro aqui, ó. Nada contra e nada a favor. Eu não li o livro todo, então não posso julgar o livro. Mas eu posso dizer o que a capa dele está causando nas pessoas, tá? Ou ele pode causar nas pessoas. Ele lê uma capa, essa capa pode ser atrativa ou pode gerar culpa nas pessoas. Ela pode
trazer uma solução ou pode trazer mais pensamentos ansiosos e depressivos. O que você acha dessa capa aqui? O ego é seu inimigo. Opa, calma, 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 calma. Respira aí. Será que o ego é seu inimigo? Pode ser que às vezes o ego atrapalhe um pouco o equilíbrio do seu ser. Pode ser que o ego você esteja tão identificado com essa ferramenta, ego, com essa ferramenta da sua personalidade, que você esquece de ver a sua sombra. Mas será que o ego é seu inimigo, Robson? Pois é, se o ego é seu inimigo, é uma receita básica, junte-se a ele, né? Então, junte-se ao seu inimigo. Tem uma colocação muito interessante. Você quer saber quem verdadeiramente você é? Pergunte ao seu inimigo, né? Seu inimigo não tem nenhum compromisso com você e vai dizer quem verdadeiramente você é. O amigo vai dizer o que você quer ouvir. É por isso que eu distingo os simpáticos dos antipáticos e dos empáticos. Os inimigos muitas vezes são empáticos e não sabem. São empáticos sem querer, né? Porque são autênticos, são transparentes, né? Porque dizem mesmo o que a gente precisa ouvir. E como ele não tem nenhum compromisso, já é inimigo mesmo, né? Ele simplesmente fala, feliz daquele que pega do inimigo aquilo que o inimigo diz sobre nós. Porque, na maioria dos casos, a gente se irrita mais ainda. A gente inflama mais ainda a raiva que a gente sente pelo inimigo, porque ele traz coisas que a gente não está pronto para ouvir. Diga, Bruno. Você que é muito mais estudioso da literatura religiosa do que eu. Como é aquela frase de dar a cara ao tapa, de dar a outra face? Como é que a gente pode linkar essa frase a esse tema que a gente está falando agora? Então, assim, só uma pontuação. Não sou religioso, né? Eu vou Mas para a sabe mais via do que da eu. ciência espiritual. Eu uso a ciência, né? Através da quântica também. O espiritismo não é uma religião, longe disso. Não passa nem paralelamente, nem longe. Não é ciência, não é religião, não se propõe isso. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. E pelas vias da ciência espírita, a gente vai conhecendo um pouco mais. Essa coisa de dar, seria tema para um seminário isso aí, né? Dar a face direita quando baterem a minha esquerda. O próprio Pedro, ele dizia, não, eu não vou fazer isso não. Isso aí é uma apologia à violência, né? Olha só, o Pedro era realmente questionador. Eu adoro pessoas questionadoras. O mundo só se transforma se a gente questionar, né? A gente aceitar passivamente não tem transformação. Não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos. Mas, assim, tem diversas leituras para essa passagem que talvez fosse arriscado a gente comentar aqui, mas pode trazer isso no momento em que a gente tenha mais tempo. Agora, sim, basicamente, dar a face não significa uma apologia à violência. O que acontece com dar a face direita àquele que bate à esquerda? Surpreender o outro com uma atitude, com um comportamento que o outro não espera. E com isso, surpreendido, ele não sabe o que fazer, porque ele estava preparado, armado, pronto para uma reação que ele esperava de resposta contra a violência, né? Então ele não recebe essa violência de volta que ele esperava e que estava preparado, já sabia o que fazer. Se o outro responder violentamente ao tapa que eu dei à esquerda, eu já sei o que fazer, né? Como ele foi surpreendido, ele fica perdido. Ele não sabe o que fazer, né? E simplesmente aquela ira, né? Ela baixa e perde sua força pelo poder da surpresa. Então, assim, é por isso que é alto, né? Eu preciso compreender o outro. E aí eu trago a Vera e a Luciana, mais uma vez, quando elas dizem assim, mas é difícil ver que o outro está num patamar, num nível diferente do meu. Ok. É outro termo que eu proponho desconstruir, né?
Porque, assim, se a gente afirma que é difícil, você está certa. O cérebro vai, é seu melhor amigo, vai mostrar que você está certa mesmo. E vai só mostrar as dificuldades e vai dificultar o máximo que ele puder, porque ele é fiel a você. Mas, assim, ó, em matéria de viver, não tem nada difícil. Em matéria de viver, tem desafios. Não é isso, Bruninho? Perfeito. Desafios. Então, eu posso encarar uma situação como difícil ou como desafiadora. Quando batem a minha face esquerda, eu tendo a bater, a devolver o tapa. Isso é uma tendência. Mas eu estou sendo desafiado a oferecer um outro modelo de resposta e não violenta, né? E dessa forma eu me desafio. É difícil? É desafiador. Agora, aí eu entro naquele inteligência emocional do entre escolhas. O que é que eu vou escolher? Dar vazão à tendência de responder violentamente ou resistir a essa tendência e responder não violentamente, surpreendendo o outro e aquietando o coração do outro? A escolha é nossa. Agora sim, se encarar que é difícil, ok. Se encarar que é fácil, ok também. Mas se a gente encarar... Quando a gente coloca esse termo difícil, a gente joga a toalha, é difícil, pronto, já reduz a nossa força de enfrentamento. Automaticamente o cérebro responde assim, a resposta fisiológica para esse termo, que o cérebro é literal, é de reduzir as nossas competências e as nossas capacidades de entregar o jogo, né? Agora, quando eu trago para o cérebro, estou diante de um desafio, o cérebro adora, né? Ele vai se reconstruir, se refazer para dar a gente competências que às vezes a gente nem pensava que tinha para enfrentar aquela situação. Então, olha como o curso da história é determinado pelo nosso pensamento, né? Se eu penso que é difícil, eu enfraqueço. Se eu penso que é desafiador, eu me fortaleço. Eu crio possibilidades, formas, modelos de resposta diferentes até mesmo das convencionais. É isso, Bruno? Perfeito. Antes de eu falar sobre a questão do difícil, eu vou voltar lá na questão do tapa, né, da segunda face, né? Isso me lembra muito os cachorros. Acho que eu já comentei aqui em outra live, né? Cachorro latindo, 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 latindo. Eu fui ali na casa do amigo, o cachorro parecia que era um monstro, cara. O cachorro parecia que ia destruir a tela e sair correndo em cima de mim. Ele super amedrontador. Aí ele falou, Bruno, ele só é assim atrás da cerca. Quando eu abro o portão, ele sai cheirando as coisas, sai fazendo. Ele não é violento, né? Ele só é assim atrás. Então ele tem algo que protege ele para ele ser violento, né? Ele tem algo que, digamos assim, protege a imagem frágil dele, né, internamente. Muito provavelmente, tá? Eu não posso generalizar todos os casos. Não posso generalizar, porque existem alguns desvios comportamentais que não é o caso aqui, tá? Então, nem todos os casos são iguais, não posso generalizar. Mas o fato é, se você em casa está latindo, 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 perceba que se você estivesse mais perto do problema, talvez você não latisse. Se você não tivesse, se o problema não tivesse protegido pela sua parede, digamos assim, ele não seria um coitado. Você viria ele mais perto. Não é você que está, não é ele que está protegido pela parede, é você que está protegido pela parede. É você que está podendo gritar porque você está protegido, né? Essa visão do cachorro é bem didática para a gente perceber que nas redes sociais é fácil apontar, é fácil gritar, é fácil julgar, é fácil dizer que fulano está certo, que está errado, e a gente está num lugar confortável para latir. Só que chegar na frente dessa pessoa, você vai ser convidado ao diálogo, vai ser convidado a olhar com outros olhos e talvez você até mude sua opinião. Não estou dizendo que você vai mudar sua opinião, mas talvez você chegue em outro ponto de vista, né? Então, fecha parênteses da questão do cachorro latino, que nós somos assim mesmo, somos cachorros latinos. Nós podemos nos expressar dessa maneira porque temos uma, entre aspas, proteção. Sobre a questão do difícil, né? Eu vou perguntar agora para Vera e para Lu. Vera e Lu. Olha você, mas é para cada uma. Você acredita que você tem o potencial
já que você na vida já mudou de opinião uma vez para alguma coisa, você acredita que você tem o potencial de olhar para isso em algum momento da sua vida com os novos olhos? Você acha que é difícil você fazer isso? Responde aí. Você acha que é difícil você chegar a um novo ponto de vista em algum momento da sua vida? Responde aí. Quando eu faço essa pergunta para vocês, ou para elas no caso, eu já estou lançando um desafio, não é, Raul? Eu já estou trazendo o desafio sem usar a palavra desafio. Eu já estou perguntando para ela se ela é incapaz. Né? Aí ela, não, tá maluco? Não, não é difícil não. Aí ela já automaticamente reprograma. Então, existem essas formas de reprogramar que são muito sutis, através de perguntas. Né? Quer ver? Talvez a pergunta que eu faço aqui sirva para muita gente. Você aí de casa, até quando você vai se permitir ser vítima das circunstâncias? Até quando você vai se permitir ser vítima das circunstâncias? Alguém sentiu o coração bater aí? Alguém sentiu um pulso de desafio aí? O que você achou disso, meu amigo Robson? Pois é, né? Olhar para a vida e ver ameaça ou oportunidade. É uma escolha, né? Ninguém disse que é fácil, e a gente também não está dizendo aqui, mas também não é difícil, não. É desafiador, né? Aí a Então, Vera já assim, disse, desculpa aí, viu? A Vera já disse que pensando bem não é tão difícil. Tá então, bom? Vamos pois lá. a vida ela é desafiadora, mas eu posso, a depender do estado emocional em que me encontro, a depender do meu repertório, das minhas experiências, né? Eu posso olhar ameaças ou oportunidades, né? Eu posso, tem um componente na estrutura da personalidade que é o estilo de superação. E isso precisa ser olhado para bem do autoconhecimento, né? Eu desisto facilmente, rapidamente, ou eu insisto, né? Naquilo que é desafiador para mim. Eu jogo a toalha muito cedo, eu jogo a toalha mais tarde, eu demoro, mas eu jogo a toalha, eu desisto, né? Então, isso é preciso que a gente conheça em nós mesmos, qual é o nosso estilo de superação. Porque assim, ó, diante de uma dificuldade e a gente apresenta uma resposta e a gente não supera essa dificuldade, ou a gente joga a toalha, ou a gente diz, do jeito que eu estou fazendo, não está dando o resultado que eu quero. Vou mudar a estratégia. E tento de novo. Mas não fazendo do mesmo jeito. Tento de novo, fazendo diferente. Então, é aí que está o desafio, né? De lidarmos com diversas estratégias diante de determinadas situações. Mas é uma escolha. Eu posso desistir, posso jogar. Pode. Olha, quando me perguntam, Bruninho, quando uma pergunta me vem que começa com pode, eu nem escuto o resto. Pode. Quando a gente pergunta pode, toda a resposta é sempre a mesma. Pode, seja lá o que for, né? Então, assim, eu posso desistir? Posso. Pode. Eu posso enfrentar? Pode, né? Pode, nós podemos tudo. Agora, Robson, que superpoder é esse? Não. É a capacidade adaptativa que nós temos de criarmos possibilidades até mesmo quando elas não existam. Agora, se a gente não nos conhece, a gente não acredita nisso. Não tem nada de filosófico, não tem nada de pensamento positivo, não tem nada de autoajuda, tudo posso, não tem nada disso não. É de série, são recursos para enfrentamento das situações da vida e que nós temos. E precisamos saber aonde estão e como manipulá-los, né? Porque nós podemos literalmente tudo. E nesse tudo tem assim, ó, tudo. Nesse tudo, tá tudo, absolutamente tudo. Robson, eu já fiz 10 concursos, não consegui passar em nenhum. Eu posso passar no próximo? Qual é a resposta? Pode, Pode. pode. Começou com pode, com posso. Pode ter certeza que a resposta é sempre pode.
É isso, É, né? é importante que fique claro isso, né? Porque o Robson está dizendo aqui. Quando você começa a pergunta, pô, pode, né? Se você for olhar lá dentro, você vai perceber que a possibilidade existe. Eu não estou dizendo que se eu falo pode para mim, pode para todo mundo, tá? Por exemplo, eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem pernas possa correr com pernas, vai ter que correr com máquinas, com ferramentas. Então, essa questão de possibilidade tem a ver com aquilo que te vem de dentro perguntando, né? Eu posso isso, né? Quando você já pode, você já pergunta, você já está imaginando, seu cérebro já sabe fazer. É isso que o Robson está falando. Se eu pergunto, eu pode, pode. Diga aí, meu querido, complemente. Observe que nessa colocação tem uma segunda parte. Nós estamos falando sempre da primeira. Eu posso correr com pernas. Observe que aí a gente está estabelecendo uma condição infactível, né? Obviamente, né? Para ocorrer. A gente tem que ficar na primeira instância. Posso correr? Pode. Pode. Perfeito. Mas eu não ando. Eu posso correr? Pode. Nós temos aí paraplégicos vencedores que se apropriaram de troféus, né? E que trabalham. Então, assim, eu vi um guardador de carro, né, no estacionamento, que não tinha braços e dançava a música do barzinho que estava do lado dele. Então, pode, pode. Agora, o complemento é que não necessariamente seja aquele com pernas, né? Mas com adaptações, com mecanismos, com... Então, nós, eu insisto, podemos tudo mesmo, De podemos alguma até maneira perdoar o podemos. outro, podemos compreender o outro, podemos construir soluções quando eu não vejo, né? Podemos até pedir ajuda se eu estou envolvido emocionalmente, eu não consigo dar solução ao problema, então tem que buscar alguém que está fora daquele problema, sem ligação afetiva e emocional, para nos ajudar, mas ainda que através de alguém, nós podemos tudo sempre. Antes de finalizar aqui falando com alguma coisa a mais, eu quero já falar sobre a próxima live, já que você falou de perdão. Que tal você te fazer a próxima live da próxima quinta-feira? Aceitação e perdão. O que você trouxer, a gente estuda, O que é que vocês acham? se Acham bom isso? Escrevam prepara, aí. vira Porque se for outro madrugada, tema, a gente muda. Tá? A gente pode mudar, né? Não é isso? A Dimas falou, a ciência exposta dessa forma nos inspira a possibilidades de mudança e desapegos, medos emocionais. Dimas, conhecimento faz parte desse tripé, digamos assim, né? O conhecimento faz parte para você acelerar o seu autoconhecimento. É importante que você tenha conhecimento. E a gente tem que entender, na nossa humildade, de que nós não nascemos sabendo tudo, mas nascemos com o potencial de aprender tudo. E de, por exemplo, o Robson, ele tem mais experiência de vida do que eu. Eu aprendo com o Robson. Talvez o Robson não tenha estudado alguma disciplina que eu estudei. É muito raro ele não ter estudado. Mas ele também pode aprender comigo. E vice-versa. Na vida, Dimas, a gente precisa ter esse olhar de que somos aprendizes. Cara, você vê um carro passando, você sabe como é que funciona um carro? Você fabricou o carro, você come o arroz na sua panela. Quem chegou, quem trouxe o arroz, como é que planta o arroz, como é que colhe o arroz, qual a dificuldade que tem plantar o arroz. Tem coisas que a gente não sabe. Então a gente vive no mundo social, a gente vive no mundo relacional. Então quando a gente olha para as coisas, começar a aceitar mais elas e meio que reverenciar um pouco o outro. Quando você reverencia um pouco o outro pelo papel que ele faz pela sociedade e por você também, você inclui esse outro. Por mais que você acredite que ele está errado, que pode... Sei lá, o cara que botou arroz na sua comida pode ser um cara que pecou quando era mais jovem, digamos assim. Entende? Mas você não sabe, mas ele está fazendo o seu arroz. Então, é muito, digamos assim, é uma análise combinatória bem completinha a vida. Mas a gente não precisa saber tudo. Né? Quando a gente traz esse olhar de respeito pelo outro, né? A gente começa a perceber também que podemos também ter um olhar de respeito para a gente e começa a perceber também que a gente começa a evoluir e ter outro olhar, um novo olhar para essa nova vida que se forma quando você escolhe reescrever o seu passado, criar um novo futuro.
Muito obrigado, gente. Vou deixar as palavras finais com meu amigo Robson. E se despedir, mandar um abraço imaginário. 10 segundos. Obrigado por tudo, obrigado pela convivência, obrigado pela oportunidade do Vinho, obrigado pela relação de confiança, obrigado a essas contribuições.